Espírito Santo para a igreja atual é a criação de muitas novas comunidades de vida e de aliança, gestadas por ele e vindas à luz dentro do clima pentecostal da renovação carismática. A renovação carismática não é apenas um movimento para formar grupos de oração. Os grupos de oração nasceram da necessidade que aqueles sacerdotes leigos receberam da graça de experimentar o Pentecostes pessoal. E o vigor da graça da renovação em suas vidas sentiram desejo de cultivar, aprofundar e florescer a graça recebida. Os grupos de oração, na verdade, são os ninhos de crescimento, amadurecimento do processo de renovação da vida no Espírito de seus participantes. Diz o Padre Alírio que são muitos que vivem de uma vida em renovação perene, uma graça de vida carismática, no verdadeiro sentido, sem participar de grupos de oração. Por quê? Porque no Brasil, diz o Padre Alírio, por causa do desvio causado pela ofensiva nacional, diz ele, muito mal conduzida pela hierarquização e pela burocratização da renovação, houve um grande esvaziamento de espiritualidade nos grupos de oração, o que levou ao fechamento de milhares de grupos de oração. Muitas dessas pessoas dos grupos falidos continuaram a cultivar a vida no Espírito por meio do acompanhamento de programas de TV e de rádios católicas. E diz o padre, é possível sim viver uma verdadeira vida do Espírito sem pertencer a um grupo de oração. No entanto, um bom grupo de oração composto por um número pequeno de pessoas fixas constitui um excelente meio de crescimento constante na vida do Espírito. E ele diz ainda, ele critica ainda, muito bem elaborada, ali o padre Vicente Borrogão, o padre Alírio e os teólogos, que a renovação carismática não é um movimento leigo. Por quê? Quiseram criar no Brasil, na renovação carismática, e disseram que a renovação carismática era dos leigos. Então veja o que ele diz. Na realidade não se trata de um movimento, mas de uma moção do Espírito para o uso de todo cristão, quer seja ele clérigo ou leigo. Trata-se de uma corrente de graça que passa e que leva a uma maior consciência da dimensão carismática. O Papa João Paulo II, é uma renovação da igreja, e na igreja, ora, a igreja é constituída de clérigos, de religiosos consagrados e de leigos. Todos precisam do Espírito Santo, todos podem receber essa torrente de graça. Como pensar a renovação da igreja sem que ocorra a renovação da hierarquia do clérigo? E diz o padre, essa dupla heresia de que a renovação carismática é um movimento leigo foi ainda e é ainda muito difundida no Brasil, justamente pelos responsáveis da condução da renovação carismática. Diz ainda o padre Alírio que todo esse conhecimento deve ser baseado em livros, palestras de teólogos especialistas em renovação carismática. Deve ter um cuidado particular em relação a essas três heresias. Quais são? Que se espalharam pelo Brasil a partir da Comissão Nacional por meio da Escola Paulo Apóstolo. Quais são? Primeiro, que a renovação carismática é um movimento da igreja. Segunda heresia, que a renovação carismática é para os leigos, só para leigos. Terceira heresia, a criação de uma hierarquia de autoridade para esse movimento. Então, o padre Alírio, o padre Vicente Borrogão e outros teólogos nos orientam e nos previnem contra essas três heresias. Aparentemente, eles dizem que não tem tanta importância, mas na realidade, na prática, elas prejudicaram a renovação carismática no Brasil de forma irrecuperável. Por exemplo, eu que penso, eu como coordenador de grupo de oração, como participante da renovação carismática, eu sofro perseguição, críticas, muitas vezes sou taxado como uma pessoa que não conhece a renovação, como uma pessoa rebelde dentro da igreja. Por quê? Porque eu penso diferente. A minha hierarquia de obediência, eu obedeço ao padre, eu obedeço ao bispo.
A minha hierarquia de autoridade que eu vi é a hierarquia da igreja, né? Se eu preciso de alguma coisa para o grupo de oração, eu vou ao padre. Eu não vou ao coordenador diocesano, eu vou ao padre. Se for algo maior, o padre vai interceder por mim ao bispo, mas eu vou à igreja. Então, por tudo isso, por não aceitar todo esse autoritarismo dentro da renovação carismática, eu também sou perseguido, mas eu defendo e tenho essa liberdade, esse direito, né, como leigo, porque eu conheço, eu tenho os documentos da igreja, eu tenho a Constituição do Concílio Vaticano II, eu tenho o Catecismo da Igreja, eu estudo o que a igreja fala sobre os leigos, né? A importância do leigo na igreja, a importância da ajuda dos leigos ao sacerdote, ao movimento da igreja, toda essa situação, né, da igreja. Eu tenho esses documentos e sei dos meus direitos, né? Se eu tivesse errado por pensar diferente, eu calaria minha boca, né? Eu baixaria minha bola, mas eu tenho o direito de pensar diferente. E o meu pensar diferente não quebra a unidade dentro da igreja. Eu penso que a renovação carismática não é movimento. E ninguém pode me obrigar a isso. Ninguém, né? O Espírito só quando quer. Quem está contra nós é a nosso favor. Eu não estou contra ninguém. Eu apenas defendo que a renovação carismática não é movimento, né? Então, que a renovação carismática é um movimento a mais na igreja já foi demonstrado antes, inclusive com muitas citações em peritos em renovação, né? O padre Alírio, o padre Cid Borgan, o cardeal Suenes, né? Porque no Brasil foi declarado movimento. Os leigos criaram uma estrutura e uma burocracia própria de movimento, que fez decair a espiritualidade dos grupos de oração, o que ocasionou o encerramento, o fechamento, diz o padre Alírio, de milhares de grupos de oração. A renovação carismática não é um movimento leigo. Leigo significa que é própria e exclusiva dos leigos, e não para a hierarquia, bispos e padres. Pela declaração de que a renovação é dos leigos, foram expulsos todos os padres que participavam, que propagavam, que davam muito de si pela renovação carismática. Ainda bem, diz o padre Alírio, que os padres participantes da renovação carismática não deram bola a essa heresia. Mas aconteceu, e não poucos lugares, diz o padre, que quando padres quiseram ajudar e interferir para melhorar a qualidade dos grupos, os dirigentes disseram: padre, não meta o bedelho, a renovação é nossa, é dos leigos. Como podemos pensar em uma renovação da igreja, na igreja, sem a renovação da hierarquia, sem a renovação dos padres, bispos? Pensemos na bênção que são os padres da renovação carismática: Dom Cipriano, Monsenhor Jonas Abib, Padre Eduardo, Padre Schuster, Padre Jorge, os padres da renovação, os padres da obra de Maria e tantos outros. Eles não têm direito ao batismo do Espírito. Os padres da Canção Nova, eles não têm direito ao batismo do Espírito. Eles não têm direito a viver uma vida em renovação de melhor qualidade. Uma hierarquia para a renovação carismática no Brasil foi criada, uma hierarquia leiga que se apossou da renovação carismática, impondo estruturas nacionais, estaduais, diocesanas, com regras humanas fixas, obrigatórias, que sufocaram o espírito, que sufocaram os grupos de oração, né? Que impediram que os grupos de oração tivessem